O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de longe e de perto para rezar conosco a Santa Missa. Sintam-se acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que nos dá a honra, o carinho da sua companhia nesta manhã. Você que reza conosco pelos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Também uma saudação a você, meu irmão, minha irmã, internauta, que reza conosco em tantos lugares distantes aqui da casa de nossa mãe, através da rede mundial de computadores. A todos vocês, o nosso carinho, o nosso abraço. Que Deus os abençoe e os proteja, que os vossos desejos e anseios, projetos que estão sendo desenvolvidos em outros lugares, possam alcançar o êxito merecido no tempo de Deus. Conte sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, certa vez, um padre recém-ordenado, ele foi enviado para assumir uma paróquia no interior. Então, quando ele assumiu a paróquia, na sua primeira missa, já como pároco, ele notou que no início da missa, uma senhora que estava no primeiro banco começou a rezar o terço. E ela ficou rezando o terço durante toda a missa que aquele padre estava rezando. Ela fez isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e o padre sempre se questionava: por que ela reza o terço durante a missa? Por que não rezar esse terço antes da missa ou mesmo depois da missa? E aquela senhora fazia isto todos os dias por 6 meses. Um belo dia, o padre foi começar a missa e, para sua surpresa, aquela senhora não estava lá. E ele então ficou pensando: será o que aconteceu? Aquela senhorinha bondosa
não está rezando o terço. E ele percebeu que naquele dia a missa dele não foi bem rezada. Houve muitos erros, se atrapalhou bastante. Isto foi num dia, 2 dias, uma semana. Aquela senhora não aparecia para rezar o terço e a missa daquele padre não era bem rezada. Então o padre pensou: minha missa não está sendo bem rezada por falta daquela senhora bondosa, por causa das suas orações. E ele procurou saber o que havia acontecido com aquela bondosa senhora. Descobriu aonde ela morava e foi até a casa dela. Chegando lá, ele descobriu que ela estava enferma. Então, naquela visita, ele aproveitou para ministrar a unção dos enfermos e perguntou: escuta, por que a senhora sempre rezava durante as minhas missas? E ela disse: é por você, meu filho, que eu rezo, para a perseverança da sua vocação. Mas é preciso também que você reze, é preciso que você se mantenha firme no propósito que você fez a Deus no dia da sua ordenação. É isto, meu irmão, minha irmã, que nós escutamos nas 2 leituras de hoje. Aliás, 2 leituras não, 3 leituras, pois tem um salmo, cujo refrão pede para anunciar a todas as nações a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura de hoje, da 2ª carta a Timóteo, vemos as recomendações que o apóstolo Paulo está dando ao seu filho espiritual. Estamos no ano 66 da nossa era cristã. Paulo está preso e Paulo sabe que a morte o espera e, de fato, Paulo será degolado. Quando nós vamos lendo ainda o 2º livro de Timóteo, aliás, a 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ainda no capítulo 1, porém, lá no versículo 12, vemos a fé de Paulo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer: sei em quem depositei a minha fé, sei em quem acreditei. E Paulo faz uma verdadeira recomendação ao seu filho espiritual Timóteo. Pede a ele para que se mantenha firme na fé, firme no seu propósito. E Paulo lembra da importância da avó de Timóteo, Lóide, mas também da sua mãe Eunice. Vemos aqui que para a perseverança do missionário é muito importante a força, o apoio e as orações da família. Mas não somente a família carnal, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o avó, mas principalmente a família chamada comunidade. A comunidade precisa estar sempre rezando por seus pastores, por seus padres, bispos, diáconos, rezar pela perseverança no chamado, no ministério a eles confiado. E Paulo então vai deixar para Timóteo este testamento espiritual. E de fato, Timóteo será um grande evangelizador em Éfeso. E hoje nós celebramos também São Tito, ele que evangelizou em Creta. Tanto Timóteo quanto Tito, eles fazem parte dos filhos espirituais do apóstolo Paulo. Tanto a primeira carta, a 2ª carta de Timóteo e também a carta de Tito, vemos as chamadas cartas pastorais, as recomendações que o apóstolo dá no desenvolvimento da pregação da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como batizados, somos
continuadores, chamados a dar vazão, a dar continuidade a este projeto salvífico deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. No Santo Evangelho, também que fala da missão, vemos Jesus enviando 72 discípulos para pregar a boa nova. Aqui São Lucas está lendo o livro dos Números, capítulo 11, versículo 16 a 30. Lá no livro dos Números, capítulo 11, versículo 16 a 30, encontramos Moisés, que está enviando 70 anciãos. Porém, Eldad e Meldad não estão junto a estes enviados, mas o Espírito Santo também vai suscitá-los para profetizar. No livro dos Números, portanto, vemos 72 anciãos que vão anunciar a palavra de Deus. Pois Moisés vai ter uma parte do seu espírito tirado e dividido para com estas pessoas, para que eles possam levar a boa nova de Deus a tantos lugares. Também no texto do Santo Evangelho, nós encontramos Jesus que está indo para Jerusalém, uma caminhada que começou lá no capítulo 9 e vai terminar no capítulo 19. O texto de hoje, que é o capítulo 10, versículo de 1 a 9, encontramos Jesus no meio desta caminhada. Mas Jesus precisa de ajuda para que a sua palavra possa chegar até a outras pessoas. E aqui o que nos chama a atenção é que Jesus envia de 2 a 2. Enquanto um prega, o outro dá testemunho. Mas também vemos aquilo que nos ensina Orígenes, um dos grandes expoentes da patrística. O enviar de 2 a 2 significa que enquanto um dá testemunho do amor a Deus, o outro dá testemunho do amor ao próximo. Por isso que Jesus vai recomendar a estes 72 discípulos para não levar bolsa, não levar sacola, não levar sandália. Jesus pede o despojamento total destes 72 discípulos. Ou seja, levem apenas aquilo que vocês têm. E o que o verdadeiro missionário tem para levar? A sua espiritualidade, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo conferido a ele no dia do seu chamado para evangelizar, dar de graça, oferecer de graça aquela graça que Deus um dia lhe confiou. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje celebrando a memória destes dois grandes pastores, Timóteo e Tito, que nós também sejamos pastores e pastoras a anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo a tantos corações sedentos por sua palavra. Que São Timóteo e São Tito interceda junto a Deus por cada um de nós. Amém.